Número 2. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. 2 pontos. O primeiro princípio fez este mundo sensível para dar a conhecer a si mesmo, isto é, para que pelo mundo, como por um espelho e vestígio, o homem fosse conduzido a amar e a louvar a Deus Criador. Conforme isto, há 2 livros, 2 pontos. Um escrito no interior, que é a ciência e a sabedoria eterna de Deus, e o outro escrito no exterior, que é o mundo sensível. Então, assim, essa questão do primeiro princípio, para que vocês tenham uma ideia, existe um livro aqui de Don Scotto, que é um escocês, né? Ele escreveu só sobre o primeiro princípio. Né? Exclusivamente sobre o primeiro princípio. Ele é contemporâneo de São Tomás de Aquino e de São Boaventura, tá? O primeiro princípio é Nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Então, o primeiro princípio é Nosso Senhor Jesus Cristo, é o Criador do céu e da terra, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, o Logos, Criador de tudo que você vê. E o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. O primeiro princípio fez este mundo sensível para dar a conhecer a si mesmo, isto é, para que pelo mundo, como por um espelho e vestígio, o homem fosse conduzido a amar e a louvar a Deus Criador. Conforme isto, há 2 livros. Um escrito no interior, que é a ciência e a sabedoria eterna de Deus, e o outro escrito no exterior, que é o mundo sensível. Como havia uma criatura que possuía dentro o sentido, para compreender o mundo interior, o anjo, e outra, cujo sentido estava de todo fora, é o caso de qualquer animal. 2 pontos. Fazia-se mister, para a perfeição do universo, que fosse produzida uma criatura dotada destes 2 sentidos, para poder conhecer o livre interior e o exterior. Isto é, conhecer a sabedoria e sua obra. E como em Cristo concorre simultaneamente a sabedoria eterna e a sua obra em uma só pessoa, chama-se, por isso, livro escrito interior e exteriormente, para a reparação do mundo. Olha só. Esse item 2 aí. Né? Olha, se a gente passar um ano falando sobre esse item 2, já é pouco. Mas a gente precisa puxar algumas coisas aí. Olha só, preste atenção. Vamos lá. O primeiro princípio fez este mundo sensível para dar a conhecer a si mesmo. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos fez do mundo um mundo sensível. O que quer dizer com isso? Que você consegue interagir com ele através dos sentidos. Do olhar, do ouvir, do cheirar, do tocar e do degustar. Isto é para que o mundo, como por um espelho e vestígio, né, o homem fosse conduzido a amar e a louvar a Deus Criador. Então, gente, não existe mistério. Você só conhece Deus através dos 5 sentidos. É ficar atento a isso. Antes de ler isso aqui, eu vou dar uma orientação para vocês aqui. Vocês precisam ler Santa Brígida da Suécia. Ela traz, nas visões dela, né, ela é uma mística, né, uma monja mística, ela traz... vocês sabem a diferença na Igreja Católica do místico e do ascético, né? A ascese, ela é a nossa
religiosidade sensível. A gente faz jejum, a gente dá esmola, a gente reza a oração vocal, falando, a gente reza pensando, a gente dá esmola, a gente tira dinheiro e dá para outro que está precisando. Dinheiro, grana, para a pessoa comprar o que ela precisa. Dar esmola é isso, é dar dinheiro. Não é dar o que você não quer, é dar o que você precisa para que a pessoa compre o que ela precisa. Todo mundo precisa de dinheiro. E o jejum, a esmola e a oração. Né? Isso é a maneira de você interagir, de você se deixar levar pela religiosidade e controlar o seu cavalo, que é a carne. Né? Então, a esses atos, ao conjunto desses atos, oração, jejum, esmola, chama-se ascese. Essa tríplice ação aqui, digamos assim, ela tem uma finalidade, que é de controlar a carne em relação ao espírito. Tá? Então, essa é a parte, digamos assim, ascética da Igreja Católica. Você vai à missa, você reza o terço, você está sempre pensando em Nosso Senhor Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nos santos, né? Vendo pessoas, olhando as pessoas como sendo almas, como sendo seres espirituais que precisam da sua ajuda. Isso tudo é ascese. A mística é totalmente diferente disso. Começa tirando você do controle. Os 5 sentidos não existem mais. Na mística, você não se relaciona com o Todo-Poderoso. A sua oração não é mais por intermédio dos 5 sentidos. Na mística, é de espírito para espírito. É aquela dupla substância que o homem tem, o corpo e o espírito. Não é o composto que se relaciona misticamente com o espiritual. É o espírito. Entendeu? Se vocês tiverem a oportunidade de ler um livro de Immaculée Diabazi, é uma africana, ela leu sobre aquele genocídio que teve lá na... Escapa agora qual foi o país da África, acho que foi Uganda. Então, Nosso Senhor e Nossa Senhora apareceu durante muito tempo, acho que foi mais de um ano, para meninas de uma escola e para um rapaz chamado Emmanuel. Caramba, escapou também. Esqueci o nome do rapaz. Se você vê as fotos no livro, existe um livro, né, falando sobre essas aparições, você observa que as pessoas não estão no corpo. A relação ali é de espírito para espírito. Tanto é que essas aparições elas foram tidas como sendo verdadeiras pela Igreja Católica. Né? Vários bispos encarregados de investigar a veracidade dessas aparições estiveram lá, junto com os médicos. Geralmente eles levam médicos ateus, para que eles não se deixem levar pelo lado religioso, né? Para interagir no físico, no corpo daquelas pessoas e mostrar que ali, aquela comunicação, o corpo está fora. A carne está totalmente fora. Os 5 sentidos estão fora daquela comunicação.
Eles eram asfixiados, beliscados, uma série de ações que são feitas para que a pessoa sinta dor lacinante, e ó, eles não reagiam de forma nenhuma. E assim se dá a toda a aparição. Garabandal, Fátima, Lourdes. As pessoas entram em transe, entram num arrobo místico. Essa é a mística da Igreja Católica. Existe um padre chamado Juan González Arinteiro, ele escreve a obra dele em espanhol, que ele explica isso direitinho. Ele diz assim: todo ser humano, todo homem tem condições de ter esses arrobos místicos. E ele explica como é que faz isso. Ele explica passo a passo. São 2 livros que ele tem. Uma é Evolução Mística e a outra é Evolução da Igreja, uma coisa desse sentido. Eu estava até com eles aqui na prateleira. Não sei se eu levei lá para a cidade onde eu vou, né? Para começar a ler um pouco dele, assim, para ir interagir mais com essas questões aí místicas, né? Então, assim, é muito importante saber que existem essas 2 formas de interagir com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? De rezar. Tem a oração ascética, que é a nossa, que é cotidiano mesmo, tem a oração mística. E nesta segunda, o corpo não interfere em nada, é de espírito para espírito. Tá? O nome do rapaz da aparição lá de Uganda é Emmanuel Segatacha. Ele saiu pela África toda visitando e falando dessa aparição. Detalhe, ele era analfabeto. Toda a sabedoria que ele obteve foi infusa. E foi Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Os 2 apareceram. Para ele e para as meninas, só Nossa Senhora apareceu. Tá lá as fotos no livro, é uma coisa impressionante. Aconselho. Viu? Então, sabe o que é que eu estou vendo, Regina? Que é impossível a gente não falar sobre esses assuntos, né? No decorrer dessa exposição, dessa parte aqui da obra de São Boaventura. Mas eu vou tentar ser mais rápido aqui, né? E ele fala, assim, aqui dos livros, né? Então, a parte mística da Igreja Católica, né? Essa santa que eu estava falando para vocês, ela viu o julgamento de uma alma. Né? E no julgamento da alma existiam 2 livros. Um livro feito pelo seu anjo da guarda e um outro livro feito pelo demônio. Tá? Só para que vocês tenham ideia. A gente vai falar de livro aqui. Quero que vocês entendam que o livro ele tem um aspecto aí diferenciado em relação à comunicação do ser humano, a comunicação do ser com o Todo-Poderoso. Tá? Então, assim, aconselho, escrevam livros. Antes de dormir, escrevam a história do seu dia. Façam o meu diário. Escrevam. Isso vai ajudar muito na sua vida. Bora avante. Quem seguir esse conselho. Viu? Então, o livro, na comunicação humana, ele tem um aspecto aí sagrado. Tá? Olha só o que diz São Boaventura aqui. Conforme isto, há 2 livros. Um escrito no interior
que é a ciência e a sabedoria eterna de Deus. E o outro é escrito no exterior, que é o mundo sensível. Como havia uma criatura que possuía dentro o sentido para compreender o mundo interior, que criatura é essa? O anjo. E o anjo é o quê? Um espírito puro, não é carne. Então, já existia uma criatura e dentro dela um sentido de compreender o mundo interior e a escrita desse livro interior. E outra cujo sentido estava de todo de fora. É o caso de qualquer animal. Então, eu tinha um espírito puro interior e tinha o animal. Precisava de uma criatura que tivesse as duas coisas numa só. E ele criou o homem. Dá para entender? Dá para entender a importância do homem diferentemente do que a modernidade, as doutrinas modernas estão trazendo, transformando, querendo a todo custo fazer do homem um animal puro. O homem não é um animal puro, o homem é um ser espiritual num corpo carnal. E ele teve um motivo. Deus, quando fez o homem, ele teve um motivo para fazer isso. Essa terceira criatura. Eu tenho o anjo e o espírito puro. Tenho o animal, que é no sentido do livro que ele fala aqui, né? Que é todo exterior. E é esta outra criatura, cujo sentido estava todo fora, é o animal. É o caso de qualquer animal. Fazia-se mister, era imprescindível, era essencial, era o rade para a perfeição do universo. Ô, gente, ô homem, ô mulher, vocês foram criados para a perfeição do universo. Vocês não foram criados como um cachorro, como um gato, como um leão. Vocês foram criados para a perfeição do universo. Pelo amor de Deus, deixem esse complexo de inferioridade para lá. Vocês são o ápice. Nós somos da criatura, da criação de Deus. Nós fomos criados para a perfeição do universo. Dá para entender quem é o homem? Para a perfeição do universo. Que fosse produzida uma criatura dotada destes dois sentidos, para poder conhecer o livro interior e o livro exterior. Isto é, conhecer a sabedoria e sua obra. Aí ele traz a cereja do bolo. Veja que coisa linda. E como em Cristo concorrem simultaneamente a sabedoria eterna e a sua obra em uma só pessoa, chama-se, por isso, livro escrito interior e exteriormente, para a reparação do mundo. Dá para entender a importância do homem para o equilíbrio do universo? Dá para entender que Deus se fez carne para mostrar isso para a gente. A imitação de Cristo. Essa é a nossa meta. É imitar mesmo. Né?
Olha, quando eu leio isso aqui, quando eu me deparo com esses ensinamentos aqui, me traz um certo desespero por ver como a humanidade está na contramão disso, gente. Meu Deus do céu. Estão querendo de todo jeito trazer o paraíso para cá sem Deus. Isso me dá uma tristeza e uma sensação de impotência tremenda diante da força dos meios de comunicação e etc. que existem aí. Né? Tomando como exemplo o nosso Brasil, que desgraceira está acontecendo aqui nesse país, meu Deus do céu. E a pensar que não é só aqui, né? Vamos lá, minha amiga. Item 3. Vamos lá. Item 3. Como a qualquer sentido corresponde um movimento, foram dados ao homem 2 movimentos, 2 pontos. Um na mente, segundo a tendência da razão. O outro na carne, segundo a tendência da sensualidade. Para um pouquinho só aí. Olha só. Como a qualquer sentido corresponde o movimento. Tá? Esse movimento é o nosso ir e vir, a nossa relação, a nossa interação, o nosso relacionamento com Deus e com os homens, e com o mundo, e com a gente mesmo. Tá? Entendam sempre movimento como isso. Não é uma coisa... Né? Nós não estamos falando aqui de um marionete. Nós estamos falando aqui de um ser livre para se movimentar, para interagir, para conhecer a Deus, para amar a Deus, para amar uns aos outros, né? Para vivenciar o dia a dia, para trazer para o coração o bem que está difuso por aí e abominar o mal que também está difuso por aí. E assim não trazer para dentro de si, não comer o fruto da árvore do bem e do mal. Vai. A tendência da sensualidade, que é a segunda tendência, né? Vai. Isso. Do primeiro, que é a razão, é próprio mandar. Do segundo, que é a sensualidade, obedecer, em conformidade com a reta ordem. Quando acontece o contrário, a retidão e o governo da alma caem de seu estado. Olha só isso, gente. Engraçado, viu, gente? Eu tô lendo aqui São Boaventura, mas já tô pensando aqui no livro do Dom Escoto, que ele fala sobre... Ele é conhecido também como o Doutor Sutil. A sutileza de explicação. Olha só. Segunda tendência, a sensualidade. Pai. Do primeiro é próprio mandar. Do segundo, obedecer. Em conformidade com a reta ordem. Caramba, que mania o homem tem. Que complexo de Deus, da bexiga é esse que o homem tem. De querer fazer tudo troncho, cara. Tudo errado. Por isso sofre. Por isso adoece. Por isso as farmacêuticas estão bilionárias com remédios antidepressivos. Por isso os escritórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão lotados. As pessoas sofrem. Sofrem porque saem da reta criação, saem da alegria, saem da liberdade e entram numa prisão. O que Nosso Senhor estabeleceu para a gente é a plena liberdade. Aí o homem sai da liberdade e vai para a prisão. Não aguenta, entra em parafuso, em noia, e fica procurando remédios humanos, mundanos, para resolver um negócio espiritual. Putz, grila, velho. É muita loucura, porra. Olha o final do parágrafo. Quando acontece o contrário do que está estabelecido, a retidão e o governo da alma caem de seu estado.
cair do estado é justamente sofrer. É viver como as pessoas estão vivendo, pô. Eu vi pela, acho que é 10ª vez, um filme da antiga ministra dessa área social, Damares, que eu não consigo deixar de pensar no negócio deles. O que fazem com as crianças. Né? Eu não vou nem tocar nesse assunto aqui. Seria um absurdo, até ia contaminar aqui a nossa aula de São Boaventura, né? Mas chega ao absurdo do absurdo. Né? Essa queda que ele fala aqui. Né? Cair do seu estado é sair de um estado espiritual para um bicho, um verme, um réptil, uma lesma. O homem se desvalorizar totalmente, perder o sentido da vida. O sentido da vida do homem é Deus, pô. É buscar a eternidade. Perder esse sentido. E interagir com as forças sutis da natureza, pensando que isso é milagre. Isso vai fazer com que você viva melhor. Não vai. Não vai. Né? O preço que é cobrado disso aí é muito alto. Né? E não é Deus que cobra esse preço, não. Viu? É o chefe do mundo aqui. Né? Né? Que tem esse nomezinho chamado diabo. Né? Item 4. Vai, Regina. 4. E como para cada movimento e para cada sentido corresponde o apetite de algum bem, foram preparados para o homem 2 bens, um visível, outro invisível. Olha sempre o duplo, tá? Um temporal, outro eterno. Um para a carne, outro para o espírito. Destes bens, Deus concedeu um e prometeu o outro, para que um se possuísse gratuitamente e o outro fosse buscado pelo mérito. Olha só. Hã? Olha aí a meritocracia, né? Vai. Item 5. A gente pode até voltar para esse capítulo, tá? Mas eu não vou mais intervir. Só se for uma coisa assim que realmente seja impactante, que daí para frente ninguém vai entender nada. Mas se não for, eu não vou mais intervir. Vai. Número 5. Mas como o bem é dado em vão, se não for cuidado, e em vão é prometido, se a ele não se chega, 2 pontos. Foram dados ao homem 2 preceitos: um natural, para cuidar do bem dado, outro disciplinar, para ser digno do bem prometido, que de nenhum modo poderia ser mais bem merecido do que pela simples obediência. Disse simples obediência quando o preceito obriga por si mesmo e não por outra causa. E este preceito se chama de disciplina, porque por ele se aprende quão importante seja a virtude da obediência, que, pelo seu mérito, conduz ao céu, enquanto pela oposição a ela leva ao inferno. Simples assim. Portanto, aquele mandamento não foi dado ao homem devido a alguma necessidade que Deus tivesse do serviço humano, mas para dar a ocasião de merecer a coroa da glória pela simples e voluntária obediência. Que maravilha, hein? Pronto, aí nós chegamos agora ao resumo, né? Ao item 6. Uhum. Vá. Número 6. Devido à sua natureza deficiente, formada do nada e não confirmada pela glória, o homem podia cair. Por isso, o Deus benigníssimo concedeu-lhe 4 auxílios.
2 por parte da natureza e 2 por parte da graça. A própria natureza infundiu uma dupla retidão, um para julgar retamente, e esta é a retidão da consciência, e outra para querer retamente, e esta é a sindérese, a qual compete protestar contra o mal e estimular o bem. Acrescentou também uma dupla perfeição à graça. Uma da graça dada gratuitamente, que foi a ciência iluminadora do intelecto para conhecer a si mesmo, a seu Deus e a esse mundo, que havia sido criado por causa dele. A outra, da graça que atua gratuitamente, que foi a caridade que habita o afeto para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lindo isso. Assim, antes da queda, o homem teve perfeitos seus dons naturais, revestidos, além disso, pela graça divina. Daí infere-se claramente que, se caiu, foi só por sua culpa, por ter se recusado a obedecer. É este ponto o divisor de águas. Qual foi o pecado da queda? A desobediência. Não somente por parte de Adão e Eva, mas também dos anjos decaídos. A desobediência que gera o quê? Cujo combustível é o orgulho e a vaidade, o orgulho e a soberba. Nessa escala, elas são perigosíssimas para fazer perder a alma. Por isso, a gente faz questão de rezar aqui ao final desse curso, todas as aulas, a gente reza a ladainha da humildade, para fazer em nós, despertar em nós, o desprendimento total e o entrelaço total também com Deus. A gente não precisa de nada desse mundo, minha gente. A gente só precisa de Deus. A gente só precisa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está dentro de nós. E nós precisamos ter essa consciência. E nós precisamos ter a consciência de quem somos verdadeiramente. E principalmente de que só somos porque Ele nos fez assim. Então toda a honra e toda a glória e todo o amor e todo o afeto ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ao Logos Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que permeia e que segura esse mundo com a força do amor. Está aí a figura de Santo Delgado, está sempre aí nas nossas aulas, para mostrar isso, visivelmente, para você, com os sentidos da visão, absorver tudo isso que a gente falou aqui está resumido nessa iluminura de Santo Delgado aí. Observe Deus Pai, observe o Espírito Santo, que é o vermelho. Observa ele abarcando o universo. Observa. Observa nosso Senhor Jesus Cristo ali no meio, que também é o homem, recebendo todas as influências. Nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele me permitir, ler, interpretar e resumir Juan González Arinteiro e trazer para cá, para as nossas aulas, um resumo da mística católica e mostrar para vocês a possibilidade que nós temos de nos comunicar com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, sem ser por intermédio dos nossos 5 sentidos. Agora, vou lhe dizer logo uma coisa, né? Não é um poder discricionário nosso, né? Não é uma coisa que nós façamos por nós mesmos. Isso só vai acontecer se nosso Senhor permitir. É Ele que traz, é Ele que faz essa comunicação acontecer. No poema de São João da Cruz, Subida ao Monte Carmelo, ele fala sobre isso. Ele chama de noite escura, isso.
né? Nas aparições de Nossa Senhora, os arroubos místicos das meninas de Garabandal, dos meninos de Fátima, do Emanuel Segatashi e das moças, das alunas lá da escola lá do Ruanda. Enfim, todas essas aparições que tem. Os milagres eucarísticos, a ação de Deus na Terra, para que nós consigamos enxergar com os 5 sentidos. Tudo isso faz com que nós desejemos ter esse tipo de oração mística. Dizem que quando a gente passa por isso, né, quando a gente volta, a gente não quer mais outra coisa que não acontecer de novo. Tão maravilhoso, tão magnífico é. Né? Sem a ação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não consegue. Mas para a gente conseguir, a gente tem que estar nessa vibe também. E para a gente conseguir mesmo, existe um ingrediente que é o mais difícil para nós, os seres humanos. Para mim, ao menos, é a humildade. A humildade, ela é o combustível da mística. O vaidoso, o orgulhoso, o arrogante não entra em arrobo místico nem a pau. Ele entra, assim, em relacionamento direto com o diabo. Mas com Deus não. Não é que Deus não queira. É que é um obstáculo. É como se estivesse passando ali uma argamassa entre você e o mundo espiritual. Né? Ok. Regina, o próximo capítulo é o capítulo 12, né? Uhum. Esse capítulo olha, daqui para frente, minha amiga, é coisa impressionante. Como foram os primeiros, né? Na medida que a gente vai vendo isso aqui, você vai se deleitando, né? Você não vai, na realidade é o seguinte, você não vai querendo fazer mais nada, só aprender isso. Uhum. Mas tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver, né? Tem que viver no mundo. Mas o que é importante é viver no mundo sabendo disso. Uhum. Né? E tentando com os atos da vida cotidiana passar isso para o seu irmão. Viver conforme isso que a gente aprende aqui. Nós estamos aqui 22h40, acho que umas 2 horas, né, Regina? 1h36. 1h36. Né? Uhum. A gente tem uma vez por semana esse tempinho aqui com São Boaventura e a sua beatitude, sua santidade e o seu amor para conosco. Né? Porque ele ter colocado isso, ter escrito esse livro, né, para ajudar os seus irmãos a voltar para a casa do Pai. Né? É de um amor absoluto. Né? Ok. Se a gente conseguisse ter isso diariamente, oh Deus, como seria bom. Mas Nossa, peçamos, tem muita coisa, né, Augusto? Tem muita coisa boa. coisa. Cada texto mais lindo que o outro. Mais lindo, é. Então, peçamos ao Espírito Santo, né, que essa ausência desses ensinamentos de quase uma semana não faça com que nos afastemos dele. Pelo contrário, faça com que nós ansiemos cada vez mais por ele. Né? Ok. Regina, olha, 1h30, né? Eu vou apresentar aqui algumas coisas, né, para o pessoal. Esse aqui é o tratado do primeiro princípio, né? Uhum. Eu vou ler aqui. Tu estás com esse livro aí, Regina? Tô. Tu tens como projetar ele na tela? Tenho, só um segundo. O primeiro capítulo 1. Ele é bilíngue, esse livro é bilíngue, né?
Está em latim e português. Para a gente ler um pouquinho sobre isso.